Olá, nós vamos prosseguir o nosso curso de Geografia e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para o seu vestibular. É um tema que aparece com frequência, o relevo, especialmente o relevo brasileiro. Antes de conhecermos as características do relevo brasileiro, nós temos que lembrar dos tipos de rochas e das estruturas geológicas. Vamos conhecer um primeiro tipo de rocha através do nosso quadro. As rochas magmáticas são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Esse resfriamento e solidificação do magma pode ocorrer no interior do planeta. É um resfriamento lento que leva à formação de um tipo de rocha magmática chamada de intrusiva ou cristalina. Caso esse resfriamento e essa solidificação ocorra na superfície, após as erupções vulcânicas, um resfriamento mais rápido, nós vamos ter então a formação das rochas vulcânicas ou extrusivas. Vamos conhecer o segundo tipo de rocha? As rochas sedimentares, formadas pela consolidação de sedimentos. Estes sedimentos são o produto da erosão das rochas, do desgaste das rochas. Esses sedimentos, eles vão se acumulando em camadas nas partes mais baixas do relevo. Através da compactação desse material, se forma a rocha sedimentar. Em meio a essas camadas, podemos encontrar os fósseis, marcas de antigos seres vivos. Agora, vamos conhecer um terceiro tipo de rocha. As metamórficas, formadas pela modificação de rochas pré-existentes. Essa modificação ela vai ocorrer pela alteração nas condições de pressão e de temperatura. Essa alteração provoca uma reestruturação, um rearranjo dos minerais, modificando a rocha pré-existente. E aí você tem, então, a rocha metamórfica. Agora, vamos conhecer alguns tipos de estruturas geológicas. Nós preparamos duas figuras para você entender direitinho essas estruturas. Vamos à primeira figura. Nessa primeira figura, nós encontramos os escudos cristalinos. São formados por rochas cristalinas, muito antigas, constituem uma estrutura muito rígida e forma a base dos continentes. Esses escudos podem aparecer na superfície, e aí eles serão chamados de núcleos cristalinos. Eles ocorrem em áreas planálticas. E encontramos aí também as bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares são formadas, como já vimos, pelo acúmulo de sedimentos nas áreas mais baixas do relevo. E elas vão aparecer com frequência em depressões e principalmente em áreas de planícies. Essas estruturas geológicas que você acabou de conhecer são muito comuns no Brasil. Agora nós vamos conhecer um outro tipo de estrutura geológica. Vejam a figura. Os dobramentos são formados por pressões laterais em pacotes de rochas sedimentares. Essas rochas dobradas formam montanhas e as montanhas agrupadas formam as cordilheiras. A porção superior da dobra, a porção convexa, é chamada de anticlinal. E a porção inferior, a porção côncava, é chamada de sinclinal. Esse sinclinal, evidentemente, forma os fundos de vales. Você pode perceber as encostas das montanhas chegando aos anticlinais. Os dobramentos modernos, que deram origem às grandes cordilheiras, a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, os Alpes, esses grandes dobramentos se formaram no período terciário da Era Cenozoica. Mas o Brasil não sofreu a atuação desses dobramentos modernos. O Brasil, portanto, não tem esse tipo de estrutura geológica. E como é o relevo brasileiro? Se nós falarmos em características gerais, podemos lembrar que é um relevo, na sua base, de formação muito antiga. A base é formada por um escudo cristalino muito antigo e estável. E, superficialmente, formações sedimentares, depósitos de bacias sedimentares. O relevo brasileiro já foi muito desgastado pela erosão. Apresenta altitudes modestas. Não possui áreas vulcânicas ativas e não apresenta os dobramentos modernos. No nosso relevo, são muito comuns os planaltos, as planícies e as depressões.
Vamos conhecer o mapa do relevo do Brasil? Vejam, nós podemos verificar nesse mapa as planícies, que são poucas, os planaltos, já com grande destaque, e também as depressões, cobrindo boa parte do território brasileiro. Esse relevo brasileiro, ele pode ser subdividido em várias unidades. Durante a aula de hoje, nós vamos dar destaque para algumas unidades mais importantes. Vamos procurar destacar 2 planícies, 2 planaltos e 2 depressões para vocês. Vamos voltar ao mapa, portanto, e vamos conhecer 2 planícies. Nós temos aí a planície litorânea e a planície amazônica. Na planície litorânea, que é estreita, alongada, nós temos algumas interrupções. Alguns costões rochosos interrompem a continuidade da planície litorânea. São as chamadas falésias ou barreiras. A planície amazônica acompanha o curso do rio Amazonas e de alguns dos seus afluentes, formada por terrenos sedimentares de origem fluvial e marinha. Essa planície amazônica, ela pode ser didaticamente compartimentada em 3 níveis. Vamos conhecer esses 3 níveis da planície amazônica através de uma figura? O nível mais baixo, junto aos rios, recebe o nome de planície de várzea e está permanentemente alagada. Numa porção um pouco superior, os tesos, que sofrem alagamentos durante a época das cheias dos rios. E numa altitude um pouquinho mais elevada, a terra firme. Essa planície de terra firme não sofre alagamentos. Quanto aos planaltos brasileiros, a primeira coisa que podemos lembrar é que eles apresentam formas de relevo muito variadas, muito diversificadas. Nós vamos conhecer 2 deles. Vamos voltar ao mapa, então. Podemos destacar aí para vocês o Planalto Atlântico e o Planalto da Bacia do Paraná. O Planalto Atlântico, uma forma de relevo característica, importante, são os mares e morros. Esse planalto ele é formado por superfícies onduladas, muito erodidas, muito desgastadas, cobertas originalmente pela Mata Atlântica, pela floresta tropical. No Planalto Atlântico, também encontramos algumas escarpas formando serras, como, por exemplo, a Serra do Mar, ou então a Serra da Mantiqueira. No caso do Planalto da Bacia do Paraná, uma forma de relevo típica é a cuesta, erroneamente identificada como serra. Por exemplo, a Serra de Botucatu, no interior de São Paulo. Nas cuestas, nós observamos 2 camadas de rochas. Numa porção inferior, uma camada sedimentar, de arenito, e, superficialmente, uma camada de rochas vulcânicas, o basalto. O basalto, quando decomposto, dá origem ao solo de terra roxa. É um solo muito fértil, muito importante para a agricultura. Vamos conhecer agora 2 depressões do Brasil. Vamos voltar ao mapa. Quanto às depressões, podemos destacar a depressão sertaneja e a depressão periférica. Essa depressão sertaneja, e que acompanha também o Vale do Rio São Francisco, ela é caracterizada por superfícies muito aplainadas, rebaixadas, localizadas entre serras e chapadas. A forma de relevo, chapada, é comum no Brasil, na região do sertão nordestino e na porção central do território brasileiro. A depressão periférica, ou depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, ela é importante pela ocorrência de jazidas de carvão mineral, especialmente no sul de Santa Catarina, no Vale do Rio Tubarão. Essa depressão é composta por terrenos sedimentares e metamórficos. Muito bem, é importante também, depois de nós conhecermos todo esse relevo brasileiro, lembrarmos de algumas outras questões importantes sobre esse relevo, não só do Brasil, mas do mundo como um todo também, e de alguns aspectos geológicos. Nós preparamos algumas questões que nós vamos analisar e vamos complementar esse conteúdo de relevo que é muito importante para o seu vestibular. Então, vamos ver a primeira questão que nós preparamos. O que são os agentes endógenos e exógenos que atuam sobre o relevo? Esses agentes atuam tanto na construção quanto na modificação do relevo.
Os agentes endógenos atuam a partir do interior da crosta. Eles envolvem, por exemplo, as atividades vulcânicas, o deslocamento das placas tectônicas e o choque entre elas, ou então as atividades sismológicas, os terremotos. Os agentes exógenos atuam a partir da superfície do planeta. Inclui, por exemplo, a ação dos ventos, das chuvas, da água dos rios, dos mares e até dos seres vivos. Vamos verificar a nossa segunda questão. Por que o Brasil não é afetado por terremotos violentos? Os terremotos violentos ocorrem no contato entre as placas tectônicas, em grandes falhamentos geológicos ou nos dobramentos modernos. O Brasil não apresenta essas características e não tem áreas vulcânicas ativas. O relevo brasileiro, ele é geologicamente estável, ele é de formação antiga. Vamos agora à terceira questão. Qual é a origem dos combustíveis fósseis? O carvão mineral é resultante do soterramento e da fossilização de antigas florestas, ocorrendo esses fatos principalmente no período carbonífero da era paleozoica. O petróleo e o gás natural são resultantes da decomposição de seres marinhos. No Brasil, uma das principais áreas produtoras de petróleo é a plataforma continental, áreas marinhas, com destaque à bacia de Campos. E agora a nossa quarta questão. Por que um famoso filme exibido nos cinemas levou o nome de Jurassic Park? Claro que você se lembra desse filme, que envolvia a figura dos dinossauros. Os dinossauros viveram no período Jurássico da Era Mesozoica. A extinção dos dinossauros ocorreu no final da Era Mesozoica. Seres humanos e dinossauros não coexistiram. Os seres humanos apareceram posteriormente, durante a Era Cenozoica. Muito bem, nós vimos alguns aspectos importantes. Evidente que você precisa estudar muito bem esse assunto, tá, para o seu vestibular. E nós nos vemos na próxima aula. Até lá!